Eduardo Gabardo. 1h05. Boa tarde. Estamos começando o Sala de Redação com 14 graus a temperatura. A temperatura de queijo Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos, agora também zero lactose. E hora certa, previr excelência em serviços funerários. Sala de Redação para Gimo, produtos Gimo, qualidade comprovada. Casa Quente Home Center Tumeleiro, tudo para uma casa mais aconchegante. Safari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Toyota Car House, incomparável. Nextchange, oportunidade única para dar o seu imóvel na troca por um novo da Nex. Hoje um programa especial, Brahma Zero. Brahma Zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Já experimentou o Brahma Zero? Você vai se surpreender com o sabor. É zero de álcool e tudo de Brahma. Aqui no estúdio, Zé Vitor Castiel, Cacalo, João de Almeida Neto. E hoje o Vianney Carlet e o Atualdo Guerra Filho vão entrar de um local especial. Daqui a pouco já vão falar com a gente aqui. Zé Vitor Castiel, o Inter está eliminado da Copa Libertadores da América. Ontem, 3 para o Tigres, 1 para o Inter. E parece que foi pouco, né? Justa eliminação? Muito justa, de uma maneira inapelável. O Internacional jogou muito aquém das suas possibilidades. O Tigres jogou com sangue nos olhos para ganhar, vencer o jogo, para conquistar a vaga. O jogo em condições absolutamente normais, sob todos os aspectos, né? Uma festa bonita da torcida e uma derrota merecida, né? O Internacional entrou jogando de uma maneira, na minha opinião e na opinião de muita gente, equivocada. Sim. Né? Não nervoso, não encontrou nenhuma força, nem possibilidade de fazer frente àquela verdadeira avalanche, aquele chocolate, né, que no final se concretizou. Uhum. Mas digo também o seguinte, que segue a vida, né? Segue, o Internacional agora tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. O futebol é um esporte também interessante por isso, né? Porque logo depois de uma derrota, dali a 3 dias, brincando, até tem outro tigre para matar, que nem disse o João ontem, né? E é por aí que vai. Claro que eu espero que o Internacional exerça de novo uma coisa que faz secularmente, que é muito saudável e que é uma coisa muito própria do Internacional, que é aprender com seus próprios erros. Sim. E melhorar a partir disso. Porque é assim que a gente melhora. Claro. Né? Não tem outra maneira de se evoluir na vida, senão olhando para dentro de si, vendo onde eu errei, e não olhando e perguntando o que me fizeram, onde me prejudicaram, e procurando desculpas aonde não tem. Nós perdemos ontem porque erramos muito, né? Inclusive ao longo do ano, não começou ontem. Sim. Né? Mas não vejo eu como torcedor, eu falo só como torcedor, né? Eu não consigo chegar num dia como hoje, que é um dia que a gente está acabrunhado, de cabeça inchada e tal, eu não vejo como fazer a terra arrasada. Eu acho que isso é uma função da imprensa, né? De criticar e buscar, Sim. de buscar causas e, né, explicações, causas e projetar efeitos, mas num dia como hoje, assim, que a casa caiu, né, Sim. Desabou, eu como torcedor não me sinto em condições de dizer a culpa foi do fulano, a culpa foi do Beltrano, isso não sei o quê. Talvez daqui a alguns dias eu, pensando melhor e tal, consiga organizar isso. Mas hoje eu não consigo. Hoje só me ocorre dizer o seguinte: vamos pra frente, velho. Que nem se diz no teatro, pra cima com a viga, moçada. Nunca tem um culpado isolado em futebol, eu acho isso, estou falando com toda a seriedade. A mim o que chamou a atenção no jogo do Internacional ontem mais, porque de quem tu espera mais, tu está esperando uma produção. A mim chamou a atenção, e eu não gosto de fazer crítica pessoal, assim, a profissional de futebol. Eu posso dizer, o fulano jogou mal, o fulano jogou bem, isso aí dá para dizer. Mas a mim o que chamou a atenção ontem foi que as estrelas do Internacional se omitiram em campo. Eu poderia dizer, foram covardes. Não dá para chamar de covarde, absolutamente não. Simplesmente
os grandes jogadores internacionais se omitiram em campo ontem. Acho que só teve um que foi bem, que foi o Alisson, né? Tirando o Alisson foi a melhor figura em campo, né? Se não é o Alisson, o Internacional toma 6. O Rodrigo Dourado jogou uma partida, pelo menos não comprometeu. Mas o Rodrigo Dourado, João, o Rodrigo Dourado é um excelente marcador, mas ele dá um passe de 3 metros e ponto, e correu de todos os lados. Agora, o D'Alessandro não entrou em campo. Não, foi envolvido também. O Arangues não entrou em campo. Por isso que eu quero dizer, não chamarei de covarde, não chamarei de covarde jamais, porque não são jogadores covardes, mas jogadores que se omitiram, foram apáticos ontem. Eu acho que o Internacional ontem não jogou porque não pôde jogar. Porque o time do Tigres concebeu uma estratégia tática que eu achei brilhante. O Tigres nunca procurou interceptar os ataques do Internacional à frente da sua linha intermediária. O Tigres sempre esperou o Internacional chegar na intermediária dele, Tigres, para fazer a marcação. E fazia essa marcação com muitíssima competência. Eu até tenho dúvidas para saber se o Tigres joga realmente todo aquele futebol que jogou ontem. Porque o desarme dos jogadores de contenção do Tigres ontem foi uma coisa perfeita. Mas o Tigre escolheu a quem marcar. Tu falasse aí do Rodrigo Dourado, que é um excelente marcador. É um marcador de primeiríssimo nível. Mas o Tigre deixou o Rodrigo Dourado jogar. Tá livre o Rodrigo Dourado, pode jogar. E para jogar o Tigres tem alguns jogadores fantásticos, né? Esse Aquino aí, que ontem jogou demais. Jogador estupendo. Ele foi uma grande revelação da seleção mexicana, foi vendido para o futebol espanhol, até não deu certo, voltou agora na janela da metade do ano para o México. Bom, e o Gignac francês, além de grande, sabe jogar, né? Vamos botar o Guerrinha na conversa aqui. Guerrinha tá no PPKB Kitchen Bar. Guerrinha, e aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nem tanto pra ti, né? Tô tomando uma Brahma Zero. Olha, uma maravilha, é bom. Entendeu? Tomara que me peguem aqui agora na Blitz. Na Blitz, que eu quero ver que vocês vão conseguir provar o que vai acontecer. Brahma Zero, zero de álcool, tudo de Brahma. O Vianney está aqui comigo também. Opa. Estávamos ouvindo você. Não avisaram esse rapaz que está mediando o programa, que tem dois aqui no... A coordenação do programa aqui passou só o Guerrinha. É que o Vianney estava comendo um docinho. Bom. Estava cuidando da glicose. Não, eu estou batendo uma Brahma... Olha aqui, ó. Brahma sem álcool. Zeríssimo. Olha, não tem nada melhor para acompanhar uma refeição, um almoço, do que a Brahma Zero. E o bom é que tu pode tomar uma dúzia, né? Então uma dúzia e sai assobiando aí. E não tem bafômetro que te pegue. Não tem. Podia tomar ontem de noite para ver aquele jogo também, né? Porque... O Guerrinha... Ontem tinha que tomar arsênico, Guerrinha. Antes de pedir a opinião de vocês aí, no PPKB Kitchen Bar, Guerrinha e Vianney, deixa eu só anunciar a interativa aqui do Sala de Geração. Até estou curioso para saber qual vai ser a resposta dos nossos ouvintes aí. Pelo site da Rádio Gaúcha, radiogaúcha.com.br, interativa. Depois da eliminação da Libertadores, o Inter ainda tem chances de brigar pelo título brasileiro? Está 10 pontos atrás do líder. Será que tem? Bom, Guerrinha, Vianney, e a eliminação do Inter na Libertadores? Bom, eu quero dizer o seguinte, para mim não foi surpresa, eu venho batendo nessa tecla há tempo, hoje até dia, vai chutar cachorro morto, não é meu hábito, não vou fazer isso, entendeu? Mas o Inter já tinha corrido riscos no jogo no primeiro jogo aqui no Beira-Rio, onde o Alisson fez 2 defesas fantásticas e evitou que o Tigres marcasse 2 gols. Ali acendeu o alerta. O Inter ganhou, mas ficou todo mundo com aquela sensação, vem cá, ganhou e sobra, é melhor do que o adversário? Não, todo mundo ficou com o pé atrás, a não ser aqueles torcedores mais eufóricos, né, que acham que vai chegar lá, faz 3-0, 4-0, calma. Não é mais assim o futebol. Agora, eu penso que ontem aconteceu um grande equívoco, e eu vou citar o equívoco. O Inter, quando decidiu contra o Santa Fé aqui, que resolveu, depois de longo e tenebroso inverno, adotar um esquema com 2 atacantes, o Lisandro e o Nilmar, era justificável. Estava em desvantagem, tinha perdido lá na Colômbia, precisava reverter aqui. Ontem o Inter foi enfrentar, e eu não estou falando isso hoje, eu venho falando isso desde segunda-feira. O Inter foi enfrentar ontem um adversário que ele tinha vantagem, que sabia que precisaria ser mais defensivo do que ofensivo, e o Inter voltou a incorrer no seu grande erro.
despovoar o meio-campo, ter no seu meio-campo um único jogador com capacidade de marcação, e até as paredes sabem, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, que quem defende mal, ataca mal. Ah, não apareceu o D'Alessandro, não apareceu o Nilmar, mas como é que vai aparecer se não tem a bola? Não pode aparecer. Sim. Eles podem jogar, eles vão ser importantes, vão ser decisivos quando o time dele tiver a bola. Agora, tu correndo a noite inteira atrás do adversário. Por quê? Porque tu tá marcando mal, tu só tem um marcador que tá deficiente. Né? Que é bom jogador, jogou, para mim foram as duas figuras do Inter, o Alisson e o Dourado. Mas correndo para tudo que é lado, que nem louco. O Inter marcou tão mal ontem, meu amigo, que tomou um gol de um volante que se descer ali na parada do Jockey Club monta. Arevalo. Pô, gol de cabeça dentro da área. Olha o que marcou mal. Pensou mal no jogo. Guerrinha. Acabou perdendo. Até acho que foi barato. Fala, Zé. Fala, João. Guerrinha, eu fiquei impressionado também com a facilidade encontrada pelo Tigres. O Tigres chegou 2 ou 3 vezes a fazer jogadas de troca de passes dentro da área do Internacional. Trocando passes dentro da área. Fez. Tu sabe que no final do jogo, quando o Sobis disse aquilo, foi pouco. E foi, né? Com a razão, foi pouco. Foi pouco. Só Ah. trabalhou o Alisson. Qual é a mágoa, a mágoa do Rafael Sobis com o Internacional? Hoje- Ele saiu bem com o Internacional. Saiu. A entrevista dele hoje de Teve manhã uma- no Potter e da Kelly Matos foi muito legal, muito interessante. Parabéns aos dois pela entrevista. Mas deve haver uma mágoa muito grande do Sobis. Eu vou explicar o que houve. Com a torcida. Não foi isso. Ele tentou voltar e o Inter não aceitou. E ele ficou mordido. Ele deu entrevista agora de manhã na rádio? Deu. Ele deu muito. Ele chegou a falar em entrevistas também que no jogo ele tornou o público uma mágoa, assim, tem impressionante. Teve um outro problema no jogo de ida aqui do Beira-Rio, né? Que o filho dele de 4 anos foi ameaçado por torcedores do Internacional. O filho dele começou a gritar, Isso é uma idiotice, né, o Gabardo? É idiotice, né? Total, né? Total. E E aí o Potter e a Kelly conduziram muito bem a entrevista, sem instigar nessa animosidade, colocaram tudo muito bem, mas é evidente, é visível que o Rafael Sobis carrega uma mágoa impressionante. Dá para ver dentro de campo, não só nas entrevistas, dentro de campo também, né? O Vianney, eu até acho que o Inter começou, claro que, é evidente, tem que festejar a vitória em casa, mas eu acho que o Inter começou a ser eliminado, deixando de matar o Tigres no jogo do Beira-Rio, né? Porque ficou boa parte do segundo tempo com 1 a mais em campo e o Inter não teve força para matar o jogo ali, né? O Inter começou a ser eliminado quando contratou o Diego Aguirre. Pode ser. Aí ele começou a ser eliminado. E não adianta ficarem brabinhos, porque ele organizou mal o time do Internacional, escalou mal, concebeu mal. O time do Inter ontem parecia aqueles espantalhos que se coloca na roça para os passarinhos não chegar e comer a semente. Por quê? Os braços eram os 2 atacantes de flanco. No lado direito, lá junto à linha de lado, junto à linha de marginal, o Valdívia. No lado esquerdo, aberto, sobre a linha, o outro atacante do Internacional. Imaginem só, o Lisandro Lopes. O Nilmar no meio, sozinho, abandonado. Aí acabou sendo tirado como se fosse responsável pela inaptidão ofensiva do Inter. No meio-campo, o Guerrinha, desde o começo do jogo, alertava, mas escuta, só tem um cara para marcar aí no meio-campo, só tem um. Bom, isso o Guerrinha não disse ontem a primeira vez. O Guerrinha e eu estamos dizendo isso há muito tempo. E a Bambilândia, porque eu tô aqui para provocar mesmo. E a Bambilândia nervosinha. Nervosinha, não tá bom, é isso aí mesmo, é time ofensivo, é time revolucionário, é novo esquema, o Inter tem 2 times agora, mas é uma coisa fantástica, e, bom, tudo isso eu ouvi nesses meses aí. Por isso é que eu não vou. E esta de poupa jogador, preserva jogador, que foi anunciado no começo do ano. Vianney, mas como tu é insensível, tu não vê que com isso o Inter conseguiu, o Aguirre conseguiu formar 2 times do Beira-Rio, não tem um. Não tem um time formado. Que 2 times? Hein, cara pálida? Vianney? Mas tudo isso foi dito, e os ouvidos do Tata aqui tendo que absorver tudo. Hoje eu vou botar tudo para fora. O que entrou pela orelha sai pela boca. Vianney, eu ontem fui assistir o jogo lá na Sunset do Internacional.
Tu foi lá? Fui lá, aí fiquei pouco tempo porque não tinha sinal no telão. E um silêncio absoluto, assim, não se ouvia o barulho de uma mosquinha voando. Aí não pude ficar na Sunset porque não apareceu o jogo no telão, aí fui embora. Não devia ter ido embora. Mas podia aproveitar e conhecer a sala de troféus. Eu estava aproveitando para prestigiar o futebol gaúcho. O pessoal aproveitando a Rádio Gaúcha, né? Prestigiar o futebol gaúcho. Eu disse, o Internacional é o Brasil na Libertadores, o Tigres é a Alemanha. 1, 2, 3, Tigres. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que é até a nossa pergunta da Interativa, né? Aliás, a delegação do Inter agora está voltando, no voo fretado. O Cacalo foi dirigente, certamente já viajou em voo fretado. Não tinha dinheiro, nosso time era pobre. Mas de vez em quando não tinha um voo fretado? Não, nosso time era pobre. Bom, mas independente se é voo fretado ou não... que uma empresa fretasse um avião para nós. E numa viagem longa como essa aí, dá para imaginar como é que deve estar o clima no avião, né? 10 horas de viagem voltando do México, uma derrota como essa, né? Então vai passar hoje o dia inteiro viajando. E a pergunta que eu faço é a seguinte, e agora? O que vem pela frente para o Inter? Domingo, Ponte Preta em Campinas, a volta ao Campeonato Brasileiro. Será que dá para retomar? Será que dá para pensar em algo grande no Campeonato Brasileiro? Será não, é obrigado a retomar. Mas será que tem condições para brigar lá em cima? Mas isso é uma contradição absoluta, Guerrinha. Nós ouvimos da boca do próprio presidente, expressa e literalmente, dizendo assim, 2 pontos, abrimos mão do Campeonato Brasileiro. Sim, até vai mudar de opinião? Até ontem, acabou, tu não tem mais chocolate branco e preto. Sobrou um só, tu tem que comer aquele que sobrou. Tem que descobrir uma maneira de se animar, Guerrinha, descobrir uma maneira de se animar a partir desse insucesso rotundo e buscar uma dignidade própria do Internacional, né? Nessas competições que ainda falta disputar esse ano, nos próximos 6 meses. Com o time titular domingo em Campinas, né? Eu acho difícil o time titular por uma questão humanitária, né? Os caras, depois de fazer 14 horas de voo de ida, 14 horas de voo de volta, eu acho uma temeridade enorme. Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas os caras têm que correr, os caras... É uma questão humanitária. O cara que faz uma viagem desse tipo, com 2 viagens desse tipo, com um insucesso no meio, acho muito complicado que o Departamento de Fisiologia libere alguns jogadores, particularmente os que têm apresentado já problemas físicos decorrentes da idade e tal, de jogarem no domingo. Os que puderem jogar, sim. O mais complicado de tudo, Zé, eu acho que nem é tanto a parte física, é a parte emocional. Também. Porque foi uma pancada, entendeu? Foi. Tu perder do jogo, o Internacional até agora certamente ainda não descobriu os motivos por que perdeu. Vai ter que descobrir, né? Exatamente. Esse é o primeiro... A primeira forma de tu tentar fechar uma ferida é medicando essa ferida. Claro. Mas, Guerrinha... Precisa saber. Guerrinha, o Internacional não descobrir por que perdeu ontem... Porque o Internacional não vinha sabendo. Ele precisa. O Internacional não vinha sabendo porque estava ganhando. Essa frase do Cacalo, Vianney. Essa frase do Cacalo, João, ela elimina qualquer outra tentativa de pergunta. O Inter não soube, não descobriu por que estava ganhando determinados jogos. Quando eu dizia, olha, foi na sorte ontem, aí dava erisipela até na avó do Badanha. Era uma coisa impressionante, mas eu não estava dizendo isso para provocar ninguém. Não, tudo bem. Para diminuir, mas acontece que esta era a verdade que teimaram em não ver. Tu achas que foi erro do lateral do Internacional fazendo aquele gol contra, ou ele foi forçado pelo adversário, que nem quando eram os gols do Internacional? Eu vou te responder, Cacalo, deficiência técnica. Aquilo chama-se deficiência técnica. Não, há quem diga que o atacante... Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que chutar com o pé de subir no bonde aquela bola. Mas há quem diga que o atacante forçou o jogador a errar, que nem eu vi nos jogos internacional, nos gols do Neymar. Se tu olhar o lance, ele foi assediado pelo jogador? Foi. Mas ele ainda está tempo de olhar para o Alisson, para ver se o Alisson está saindo ou não. Não, foi deficiência. Erra, aquilo ali só acontece quem está lá dentro do campo. Eu admito que possam haver alguns elementos históricos da campanha do Internacional
influentes no resultado de ontem, como rodízio, como poupar jogador, isso que eu chamo de comportamento histórico do Internacional dentro da competição. Agora, a derrota de ontem... Uma frase diante que tu falasse. O Diego Aguirre vai abrir uma pizzaria em Porto Alegre, sem rodízio. A derrota de ontem, para mim, na minha maneira de ver o jogo ontem, ela toda se explica no jogo de ontem. Foi durante os 90 minutos de ontem que o Internacional encontrou o seu pior momento nesse ano de 2015. E para mim, por motivos muito claros. Não estou querendo aqui ver mais do que ninguém. Mas o Internacional sofreu um nó tático do time do Tigres. E mais do que isso, Guerrinha e Vianney, esse nó tático foi corroborado por atuações individualmente impressionantes do ponto de vista técnico, principalmente dos dois atacantes, que fizeram gato e sapato. Não, e também, só completando, João, e também insuficiência técnica de alguns jogadores internacionais. Quer dizer, tudo conspirou dentro do jogo de ontem para que a derrota se consumasse. Não consegui fazer de pleno aquela análise que eu estava fazendo de que o Tigres, de uma certa maneira, esperou o Internacional. Mas esperou congestionando, Guerrinha, o meio-campo. E congestionando o meio-campo, ganhou a batalha no meio-campo e, como chamou o Internacional, tinha... Agora vejam vocês, paradoxalmente, como isso pode ter acontecido, chamando o Internacional, tinha o espaço livre, que era o Internacional que tinha que ter... Sim. Que ter provocado. Mas Tigres... aí é que tá o grande equívoco da coisa, entendeu? Além de mal escalado, tu precisava pensar nesse jogo. Primeiro, qual é a minha primeira providência nesse jogo? Não perder. Eu tenho a vantagem. Eu preciso fazer valer essa vantagem. Bom, para não perder, eu preciso ter alguns cuidados extras, botar a funcionar a cabeça, depois de tudo que eu vi lá no Beira-Rio. O que eu vi no Beira-Rio? O Aquino provocando um vulcão pelo lado esquerdo. Bom, nós não vamos deixar o menino no mano. Alguém vai encostar junto com ele para tentar diminuir esse risco. O centroavante. O centroavante é um baita jogador, domina, faz pivô, arremata. Muito bem. Bom, então o volante faz a proteção e um dos zagueiros gruda nele e o outro fica na sobra. Até porque o Rafael Sobe, sai um pouco dali, tá jogando meio que ali no meio campo, meio armador. O Rafael Sobe foi o jogador que destoou ontem do time do Tigres, tu não acha? Até não foi bem no jogo. Não foi bem no jogo. Não foi, não. Aí tu pega um segundo volante, entendeu? Um segundo volante com saída de bola, que poderia ser o Wellington, poderia ser o Anderson, qualquer um deles. Tu vai ajudar na marcação, quando nós tiver a bola, vamos sair, mas nós vamos ter que ter a bola para jogar. Porque se a gente não tiver a bola, o Nilmar tá morto, vai vender sorvete. O D'Alessandro, nenhuma função, porque precisa ter a bola. O Arangues também não tem função. Não, nós vamos pensar diferente. E pensou tão errado que a hora de fazer o banco, botou o Nico Freitas e não botou o Anderson. Pois é. Olha, para aí um pouquinho. Se tu já tem no banco o Wellington Martins, que pode ser o primeiro volante, pode ser um lateral direito, pronto, o Nico Freitas vai lá para a arquibancada, dá sorvete, dá pipoca, dá o que ele precisar. Claro. E bota um jogador que possa ter a bola no campo. Foi mal pensado o time, mal pensado o banco. Falei com o nosso gerente aqui do Banrisul, Paulo, e ele está muito preocupado, porque ele é colorado, e me disse que já tinha comprado o pacote da Inter Turismo, lá da agência Turismo do Inter, para ir a Buenos Aires. Ele está vendendo pela metade do preço. Se alguém tiver interesse em assistir River e Tigres, tem a venda pela metade do preço, o pacote. Cara, eu fico feliz, tia, porque o Cacalo que o Internacional me diverte no mês 7, né? Nós estamos há 7 meses já do início do ano, e ele consegue estar feliz hoje. Ele conseguiu uma alegria. No 7º mês do ano, ele conseguiu uma alegria no futebol. Primeira vez no ano. E eu acho bacana que isso seja com um insucesso do Internacional. Vitor José. Que não seja com um sucesso do time dele. Ouve aqui, Vitor José, ouve aqui, com todo respeito. Mandou uma mensagem a um amigo agora dizendo que o Atlético Mineiro é o Galo. O Flamengo é o Urubu. Uhum. Ontem foi o Tigres. Já tinha sido lá, o primeiro era o... Não me lembro agora. Primeiro jogo do Inter na Libertadores? Não, já vou te dizer quem é aqui, peraí. Já vou te dizer quem é aqui.
Eu vou te dizer quem é, me Enquanto perdoe. isso, Cacaro, deixa eu dizer que hoje aqui, estamos Gabardo, no Sala... O Sport Recife é o Leão. O Atlético é o Galo. O Flamengo é o Urubu. Agora o Tigres. O problema é que tem a macaca domingo agora. Domingo, é lá em E o filho do meu amigo não quer mais ir ao zoológico. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Só deixa a gente se divertir. Não, quantos anos ele divertido. tem? Eu acho divertido. Divertido. Hoje estamos também pra ti é divertido, pra mim é sofrido. Qual é o vexame pior? Mazembe ou... eu sei, não, aí é divertido. Qual é o pior? Não, Mazembe, evidentemente. Eu acho que não. Até porque ontem não foi vexame, tinha uma semifinal de Libertadores, disputando de igual para igual. Tirar terceiro ou quarto na Libertadores ou terceiro no Mundial, qual é o melhor? Não, assim, se tá disputando o Mundial, porque é o seguinte, apesar de tu não admitir isso, no futebol se ganha e se perde. E se empata. Se empata. No teu caso se ganha, se empata ou se é roubado. Tá? Eu acho que no futebol se ganha, se perde, se empata. Pegaram um juizinho bom ontem, deu no que deu. Viu? Bom, então assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, tô chateado com a derrota do meu time, muito chateado mesmo. Mas não consigo ver um vexame, sinceramente, cara. Vexame é outra coisa. Mas tu não fica bravo com a diversão, né? Não, ao contrário, eu me divirto muito quando tu fala no Mazembe, por exemplo. Não, mas eu não falo no Mazembe. Esse eu acho que o Mazembe talvez seja o maior título que tu comemore, o maior título seja o Mazembe. Ontem esse vai entrar pra galeria também, o Tigres. E agora o Mazembe, há muitos anos, então... Vou te explicar, eu comemoro Libertadores 25 anos antes do que tu. Então, isso explica tudo. Hora do intervalo, daqui a pouco a gente continua a discussão. O intervalo, então é intervalo... Deixa uma manchete aí, Vianney. Não vou deixar manchete nenhuma. Vai pro intervalo, nós vamos pra Braminha. Nós vamos pra Brahma Zero aqui, rapaz. É isso, Brahma Zero. Não tem nada melhor pra acompanhar. Falou tudo, belo almoço. Não, é isso aí. Eu tô na terceira garrafinha aqui na Bet. O João deve estar com ciúmes, hein, João? Não, o João... João borracho, qualquer coisa que tenha álcool. Não, essa zero aí... 15%. Essa zero aí eu tô fora. Zero de álcool, tudo de Brahma. Mas é o mesmo... Mas olha aqui, ó, o mesmo sabor da Brahma com álcool. O Vianney vai trazer uma pro João experimentar aqui depois. Mas não dá barato. 1h32. Olha aqui, hoje estamos em vídeo também, para Valessa, os melhores sabores. Valessa casa bem com você no site da Rádio Gaúcha. E depois do intervalo vou liberar aqui o Sala 360, muitos recados chegando, pelo Twitter, Instagram, Facebook, @NovoSala e pelo WhatsApp 9503-3848, 51-9503-3848. O problema não era o Filipão. O problema eram os jogadores do Filipão. Filipão ganhou hoje do Bayern, Ele ganhou do Bayern com o time chinês. Empatou no tempo normal, ganhou nos pênaltis. Então o problema não era o Filipão, eram os jogadores que estavam na seleção. Hoje teve um amistoso lá na China, né? O Guangzhou, novo time do Filipão, empatou com o Bayern de Munique e ganhou nos pênaltis. O Sala 360 para fluido e basa. Quando a dor apertar, aperte fluido e basa. Uso veterinário. Yoderich conserva a qualidade. Gimo Cupim Base Água, o primeiro cupinicida brasileiro a usar nanotecnologia que propicia uma penetração profunda nos veios da madeira. Gimo Cupim Base Água, baixo odor e alta tecnologia na proteção da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Casa Quente, Home Center Tumeleiro. Tudo para uma casa mais aconchegante. Aproveite o crediário Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento em até 60 dias. Consulte. Economizar é comprar verduras fresquinhas, frutas suculentas, pães quentinhos, carnes selecionadas e as marcas que você mais gosta. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E eu deixo uma pergunta para depois do intervalo. Será que esses 3 próximos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, Ponte Preta, Chapecoense e Grenal, serão decisivos também para a continuidade do trabalho do técnico Diego Aguirre? Depois do intervalo aqui no Sala. Valessa, 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 Valessa. Casa bem com você. Você sabe o que é ser convidada para uma comemoração e ter que perguntar o que vai rolar para jantar? E a galera responder, a gente pensou em pizza, mas abrimos mão para contar com você. Essa pessoa sou eu. Quer dizer, era eu. Até a Santa Clara pensar em mim e em todas as pessoas com intolerância à lactose.
queijo Santa Clara, mussarela em Minas. Agora também zero lactose. Só você entende o valor deste momento. Tanto para gremistas quanto para colorados, não há nada como comemorar os gols do seu time com uma Coca-Cola bem gelada. E para isso, chegaram os novos copos colecionáveis da Dupla Grenal. Vá ao estádio do seu time, garanta o seu e abra a felicidade com Coca-Cola, o refri da Dupla Grenal. O ar-condicionado dos seus sonhos está na Frigelar. Aqui você encontra a mais moderna seleção de aparelhos com o maior estoque, as melhores marcas e os menores preços. Ar-condicionado é na Frigelar. Conforto na hora de comprar e aproveitar. 513314-8977 ou frigelar.com.br. Todo mundo sabe, não custa nada lembrar das coisas que não dá pra economizar. Um bom dia, um sorriso, abraços também não. Todo mundo gosta, sente como é bom. O tempo com os filhos, brincar de esconder. A melhor brincadeira é estar perto de você. Não dá pra economizar alegria e bom humor. Um bom dia, um sorriso, obrigado e por favor. Não dá pra economizar alegria e bom humor. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Se você está querendo comprar um bom calçado, vou dar a dica. Com Pegada não tem erro, porque Pegada é conforto, tem cabedal em couro e palmilha anatômica. Pegada é tecnologia. Modelos com solado Amortec e Levitec. Pegada é estilo. Tem sapatos sociais, sapatênis, drive, sandálias, chinelos e botas. Agora escolha o seu. Calçados Pegada, a marca da conquista. Esse papel não é neve. E esses olhos tão grandes não são do Alfredo. E esse nariz também não parece do Alfredo. Mas cadê as luvas? E a bandeja? Peraí, você não é o Alfredo! Alfredo! Não adianta pedir a maciez de neve para qualquer Alfredo. Comprove a maciez e a qualidade da marca preferida pelos brasileiros. Você sabe, todo mundo sabe. Só neve é neve. Uma e 38, hora certa de Previr, excelência em serviços funerários. Temperatura de queijo Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos, agora também zero lactose. Temperatura de 14 graus. A nossa pesquisa interativa, conforto é comprar um ar-condicionado na Frigelar, frigelar.com.br e rede de concessionárias Foton Caminhões no Rio Grande do Sul. Nossa pesquisa interativa hoje está perguntando: depois da eliminação na Libertadores, o Inter ainda tem chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? E eu vou repetir a pergunta aqui, o Guerrinha, Vianney, esses 3 jogos que o Inter tem na sequência, primeiro Ponte Preta fora, depois Chapecoense em casa, né, Beira-Rio, e Grenal na Arena. 3 jogos do Inter na sequência, hein? Ponte Preta, Chapecoense e Grenal. Dia 9 de agosto, Grenal. Serão decisivos para a continuidade do Diego Aguirre? Quantos lesionados vão aparecer, né? Porque o Inter tem sido assim, né? O sujeito vai dormir bem e acorda com estiramento muscular. Agora acho que não vai ter mais, né? Não sei como é que vai ser isso aí. Pois é, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o comportamento, qual vai ser a determinação. O Vitório Pífero ontem falou sério, não, agora vamos nos dedicar ao Campeonato Brasileiro, e já falou com o preparador físico para saber se pode? Mas eu respeito muito a forma de dirigir do presidente Vitório Pífero.
Ele não faz o gênero politicamente correto. Ele diz aquilo que ele pensa, sempre. Tanto que disse que abriu mão do Campeonato Brasileiro e ontem, numa derrota como aquela, fragorosa, ficando fora da Libertadores, ele não se entrega, ele ainda disse, olha, há um time aí que teve 13 pontos na frente e perdeu o Brasileiro, evidentemente se referindo ao Grêmio. E eu gosto desse tipo de dirigente que joga aberto, que fala franco, e que cuida do seu clube, mas cuidando também dos adversários. Ah, tu gosta de provocador, né? Porque tu é um provocador. Hã? Mas ele não respeitou ninguém dizendo isso. Não, ele defendeu o clube dele, ele pensou no clube dele. E isso me agrada muito quando o cara fala de frente, dizendo o que pensa. Não, tá certo, Cacalo. Só que ele fez uma provocação. Eu não sou muito adepto de provocadores. Mas uma provocação saudável, Vianney, sem ofender ninguém. Não é ofensiva, tu tem razão, não é ofensivo nada. Não, vocês não acham que a permanência do treinador está comprometida com o resultado de ontem? E aí? Eu já não acho mais nada, porque depois que perdeu para o Mazembe, teve um que ganhou aumento. Eu estou feliz porque eu achei a Brahma Zero com sabor de cerveja normal, que é uma loucura. Tô aqui tomando já a terceira PET, Brahma Zero. E aí eu quero ver qual é o azulzinho que vai se atravessar na minha frente agora. O Vianney vai soprar esse bafômetro aí cheio de vontade. Mas eu vou falar até um tarugo sério agora. Deixa eu falar sério a respeito do treinador. Mudou o quadro completamente, né? Até ontem, o Diego Aguirre, que não tinha bons resultados no Campeonato Brasileiro, se mantinha no cargo e com toda a razão, justificada a razão, pela presença do Inter na Libertadores. A gente ouvia a cada jogo, que o Inter não ia bem no Brasileiro, olha, nós somos o único brasileiro na Libertadores. Verdade? Isto mantinha intacto o prestígio, a condição de funcionário, de técnico do Internacional. Agora muda o quadro. Agora não tem mais Libertadores. Agora é brasileiro. Mas, aí tu olha, hein? Não mantinha só por isso. Era uma convicção do Internacional. Porque perdeu uma competição, saiu da Libertadores, vai mudar radicalmente a convicção? Mas claro que era convicção. Futebol é convicção baseado em resultado. Agora tu pega a tabela do Campeonato Brasileiro, tu olha lá, o Internacional está 10 pontos atrás do primeiro, é o 10º colocado. Tu vai mal em Campinas e aí tu fica mais afastado. Ah, não, mas nós vamos, olha, tem todo o segundo turno para reagir. Não, agora mudou a pressão. Eu que recebi vários e-mails de apoio ao Aguirre, na época que estava ganhando, na época que o Inter avançava na Libertadores, e tudo justo, eu acho que era justo. Eu já comecei a receber um punhado de e-mails de torcedores achando que acabou o ciclo do Aguirre. O torcedor é assim. E o clube não pode ir pela torcida. Não, o clube vai pela torcida, sabe por quê? Porque no final do mês tem pagamento de mensalidade, meu amigo. Será que o Inter vai ter que vender agora? Ele precisa do associado. Não, ele já agora já está assando a carne dele. Ele já está dependendo de resultados. Futebol é assim. E tem um detalhe aí, hein, Guerrinha? Não seria a primeira vez que o Internacional ia tirar o treinador do Vasco. O Celso Roth está lá, né? Será? Não, mas não seria o Roth. Vai por mim que não seria o Roth. Eu acho que tem. O Muricy está desempregado. Mas eu indico o Celso Roth. O Muricy está desempregado. Eu indico o Celso Roth, não ri. Eu indico com autoridade que eu tenho de ter indicado no começo do ano, ou, aliás, quando o Filipão caiu, eu indiquei o Celso Roth pro Grêmio. Tá bem. Eu indico o Rogério Zimmermann, porque aí o Inter pode contratar. O Inter pode contratar, só uma coisa. Aí pode contratar um preparador físico competente, que o Zimmermann não vai condicionar a vinda dele a levar junto o seu preparador físico. Sim. Porque tem que começar arrumando a preparação física do Inter. Depois, aí é treinador, aí é diretor de futebol, que também está me parecendo meio fraquinho, né? Mas ontem, Vianney, não dá para fazer crítica ao preparador físico. Não aconteceu nada no aspecto físico ontem.
Não, ontem não aconteceu nada no segundo tempo. No primeiro tempo, não tinha luz, tu estava no sunset, tu não viu, é por isso, tá certo. Ô Zé Vitor, eu acho que... tempo, as preparações... Que tem o primeiro tempo? Contrário, quem cansou foi o Tigres. Primeiro tempo, o Internacional deu um chute, o primeiro chute que deu a gol, Cacau. Mas isso não é por causa... A missa tinha terminado, Cacau. Mas isso não é por causa da preparação física. Claro que é, Cacau. O Inter saiu visivelmente se poupando também para poder aguentar o rojão. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. O presidente do Tigre chegou no México e disse assim, olha, os últimos 25 minutos dos caras, se eles não parar e não fizer pit stop, eles não completam o percurso. Não fui eu que vi isso, foi o cara que viu também. Claro, Zé Vitor, o que eu acho agora é que vai voltar aquilo que a gente viu no primeiro semestre de pressão para cima do trabalho do técnico Diego Bagui, volta tudo agora. Independente, claro que pode ganhar da Ponte Preta do Mico, mas a pressão agora vai ser novamente enorme para a continuidade. E qual será a prioridade hoje? Agora, qual a prioridade? É mais fácil o Inter... A Copa do Brasil vai demorar um mês para recomeçar nas oitavas de final, né? Tem que se preparar para a pressão ela vai ser terrível em função do insucesso, né? Sobre todos os aspectos. Evidente, eu continuo achando... embaixo da porta, Zé. Mas sobre a preparação física, eu continuo achando que a hora é de parar, recuperar o raciocínio e repensar. Essa é a hora. Principalmente quem pensava errado, né? Esse tem que refazer. Mas hoje que é o Dia Nacional do Eu Disse, não é um bom dia para não faça isso, não faz isso, Zé. Não faz isso não é legal, porque tá cheio de gente que dizia antes e não tá nem dizendo eu disse, mas não faz isso aí. Vianney, eu só estou dizendo uma coisa, que hoje eu como torcedor não consigo sair apontando culpados e dando soluções, eu não consigo. Eu não consigo, heróis, né? Como torcedor, como cabe a vocês. Que tem culpados, né? Tu sabe claro que tem culpados. Sim, que tem erros, e que tem coisa a consertar, e que tem meia culpa a fazer. E não é de ontem. Não é de hoje, tem meia culpa a fazer. Tem que rever convicções que se tinha, implantar novas convicções, até saber da onde surgiu, qual foi a culpa e tudo mais. Só que eu não consigo fazer isso hoje, é só isso que eu quero que vocês entendam. Claro, hoje eu não consigo. Não, é que tu disseste uma coisa aí, garanto que tu não queria dizer o que tu acabou dizendo. Não, eu disse. E hoje é o dia do eu não disse. Não é assim. Tem gente que dizia antes que as coisas estavam erradas. Mas eu não estava me referindo a ti, Vianney. O que eu estava me referindo... Guerrinha também. Desculpa, eu não estava... assim, eu dou minha palavra de honra que eu não estava me referindo a ti. Eu estava me referindo aos torcedores que, como eu, hoje querem uma solução imediata para ontem. Então ficar naquela coisa, eu disse que não tinha preparação física, eu disse que não é hoje, sabe? Eu dou todo o direito das pessoas fazerem isso, mas eu também me reservo o direito de não concordar. Sim. Não, olha aqui, Zé, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, nesses meses em que eu sou atrevido, eu quando vejo uma coisa que eu acho que está errada, eu digo. Eu não espero acontecer. Mas essa é a tua função, velho. Né? Não, mas deixa eu te dizer aqui. Eu recebi tantos e-mails nas redes sociais. O mínimo que me chamava era o seguinte: vai pra casa, te aposenta, velho gagá, não sabe nada e tal. Bom, mas isso aí já se tornou normal, né? Humberto Eco já disse que a internet deu espaço para uma legião enorme de imbecis, né? E no futebol é o que mais tem. Mas, então, isso eu li e ouvi durante meses. Agora ninguém desses aí vão se retratar, vão dizer, olha, Vianney, me desculpa, olha, eu chamei disso, mas tu tinha razão de certa forma e tal. Não, ninguém, vão ficar tudo quietinho. Na próxima que eu fizer uma crítica ao Internacional, e vai acontecer com o Grêmio também, eu não tenho criticado o Grêmio, porque o Grêmio não tá... Sinceramente, o Grêmio está muito abaixo do Grêmio. O Grêmio deveria estar disputando o título, deveria estar disputando coisa e com um bom time para a gente poder fazer uma avaliação até mais enérgica, né? Mas não é o caso. Daqui a pouco a gente vai falar de Grêmio Esporte também. Grêmio está com problemas na defesa para o jogo de sábado na Arena. O Sala 360, no WhatsApp, Juliano de Porto Alegre. Pessoal do Sala, o Inter perdeu para um time melhor. A postura nas competições deve ser maior que a postura do presidente, que não admite as limitações do time. No Twitter, Peterson, parecia que o Tigres estudou o Inter, mas o contrário, não.
Tem muita gente perguntando também aqui por que Tudo o isso é Fernando verdade. Carvalho... Tudo isso é verdade. Né? Os ouvintes têm razão. Tem muita gente aqui, Zé Vitor, perguntando por que o Fernando Carvalho não está no programa hoje, né? Mas ele já tinha compromisso, Fernando Carvalho está no Rio de Janeiro resolvendo um problema enfim. Sim. Particular. Particular. Se o Inter tivesse vencido, ou no caso perdeu, né? Não estaria e aqui amanhã de qualquer também maneira, não estará né? aqui. Não, Amanhã até também. nem é problema particular. É uma questão relativa ao Clube dos 13, que ele ajuda a resolver os problemas do... E é uma questão séria, não é poderia estar aqui hoje. Claro. Não. Vale não, o esclarecimento para os ouvintes de que o Fernando não está aqui, não tem nada a ver com o jogo de ontem. O Fernando é um desportista, claro que não. estaria aqui de qualquer maneira. Está afastada completamente a possibilidade da revanche Inter e Mazembe. Por quê? Olha aqui, ó. O Inter tá fora, tá certo. Mas o Mazembe tá? Eu acho que o Mazembe tá na briga. Tá na briga lá na Copa Africana. Olha aqui, ó. Deixa eu só dar uma informação aqui. Acontece que durante a gestão de Fábio Koff, Fernando Carvalho, no Clube dos 13, vários clubes fizeram empréstimo num banco e o Koff e o Fernando Carvalho assinaram como avalistas. Pois esses clubes saíram, implodiram o Clube dos 13 e agora não se apresentam no guichê para pagar. E o Koff e o Carvalho estão aí, o presidente Koff estava doente até poucos dias atrás, o Carvalho está viajando feito louco para lá e para cá, para ver se sensibiliza os caloteiros que eles paguem o que eles devem, porque senão quem vai ter que pagar, e não é pouco dinheiro, é bastante, terão que ser o Fernando Carvalho e o Fábio Koff. 3 clubes não cumpriram, Vianney. Quantos? 3. Os 3 outros não todos pagaram? Cumpriram, os outros todos isso é bom deixar claro também, né? 3 clubes Goiás, Botafogo e tem mais um que eu não sei qual é. Guarani de Campinas. Guarani de Campinas. 3 clubes não cumpriram e isso gerou um problema judicial aos avalistas. O Guarani está numa situação terrível, né? Que eu sabia, Grêmio e Inter tinham pagado, foram os primeiros que honraram os compromissos. Não, e tem uma outra coisa e que havia mais clubes, agora eu estou sabendo que são 3. São esses 3 que o Cacalo falou. E tem mais uma coisa interessante para deixar claro. O presidente Romildo Bolzan está empenhado, muito empenhado em ajudar o Fernando Carvalho nessa cruzada também. Todos estão, né? Claro. Bom, o João Cacalo, olha só, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está em 5º lugar com 26 pontos, o Inter é 10º colocado com 19. Vocês acham que o Inter vai ser um inimigo do Grêmio para a vaga do G4? Pelo fato daqui a pouco do Inter ter sido eliminado, isso pode ser ruim para o Grêmio? Bom, ruim não é, né? Como o Inter vai reagir. O Inter vai entrar na briga pela Libertadores do ano que vem, como né? o Inter vai reagir diante da eliminação, né? A questão emocional é muito importante, né? Os próximos jogos do Inter são muito importantes. O jogo fora com a Ponte Preta pode ser um jogo muito emblemático, porque além de ser difícil, ele vem em seguida uma derrota, uma desclassificação do Internacional. Então eu acho que não dá para dizer ainda, mas a reação que terá o Internacional que vai responder isso aí. João? Eu acho que o Internacional vai ter, eu não vou dizer uma facilidade, mas o Internacional vai ter uma jornada que vai lhe possibilitar a reabilitação, porque a Ponte Preta vem em franca decadência. Está atrás do Inter, até na tabela. O Inter é 10º, a Ponte Preta está em 11º. Né? E aí depois o Inter é domingo em Campinas. Apesar de ter esse desfavor de ser em Campinas. Ganhou ontem, perdeu a classificação nos pênaltis. Curitiba, né? Aliás, dia 4 está marcado o sorteio. Pela Copa do Brasil, lá em Campinas. O dia 4 está marcado o sorteio, né? Dos confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente vai conhecer os adversários de Inter e Grêmio que não podem se enfrentar nessa fase de oitavas de final. Quem passou de fase não foi a Ponte Preta, foi o Curitiba. Que a Ponte Preta ganhou no tempo normal e perdeu nos pênaltis. Ela foi eliminada ontem. Sim, ela ganhou no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis depois. O Guerrinha, será que o Inter vai ter que vender agora? Eliminaram da Libertadores, será que vai ter que se desfazer de alguns jogadores, até pela complicada situação financeira? Eu acho que o Arangues está muito mais fora do que dentro. Não sei se além do Arangues alguém vai sair, isso eu não sei. O presidente quer manter todo mundo até a Libertadores, até o final do ano. Claro que o presidente sonhava com o quê? Com o título da Libertadores, o Mundial de Clubes, aí não tem por que negociar. Mas todo mundo sabe que um clube de futebol precisa arrecadar.
Eu não tenho nenhuma dúvida, porque isso é também uma rotina nos clubes de futebol, quando acontecem esse tipo de resultado, esse tipo de eliminação, uma boa fatia de torcedores dá uma freada. Ele já não paga, ele já se afasta do clube, a receita baixa, ele não vai no estádio. Uma série de coisas acontecem. Isso é normal, não é só com o Internacional, é em qualquer lugar. E o presidente Guerrinha abordou de forma muito franca e muito aberta, de peito aberto isso ontem. Declarou expressamente que o Internacional está providenciando um empréstimo de não sei quantos milhões para não ter problemas financeiros. Pois é, e precisa fazer isso, né? A maior motivação para qualquer clube de futebol, qualquer vestiário, é o salário em dia. Sim. Precisa pagar, precisa manter isso religiosamente para poder cobrar até do profissional. Agora, tem o aspecto anímico, não tenha dúvida, isso pesa. A Ponte Preta, como disse o João, já não é mesmo a Ponte Preta lá do início. Ela perdeu o Renato Cajá, caiu de produção, era o seu grande articulador, o seu grande jogador. Mas precisamos pensar o outro lado. O Internacional também está balhado na asa. Como é que o Inter vai chegar aqui? Fisicamente, animicamente, como é que vai reagir esse jogo? Sim. É complicado, o jogo é muito complicado. Ô Guerrinha, você e o Vianney estão liberados para mais uma Brahma Zero, que a gente vai pro intervalo. Vamos nessa. Tem notícia na hora certa e já voltamos com o Sala. O Guerrinha e o Vianney que estão no PPKB Kitchen Bar, lá com Brahma Zero que não acaba mais. Zero de álcool, tudo de Brahma. Pelo Twitter, Rafael Simões, principal culpado, é o pífero que permitiu uma convicção equivocada de um técnico ter supremacia sobre a instituição. Eu acho que é pela questão do revezamento, né? De titulares reservas, que começou no Campeonato Gaúcho e seguiu no Campeonato Brasileiro. 1h56, a gente já volta com o Sala. Lembrando que depois vamos falar um pouco também de Grêmio Esporte, sábado na Arena. Jogo importante, hein? Confronto direto, valendo vaga no G4. Já voltamos com o Sala. Na próxima sexta-feira, dia 24, terá um bate-volta exclusivo da Ouro e Prata. Aproveite esta oportunidade de ir para a Ribeira, com conforto e segurança, nos ônibus da Ouro e Prata. Além disso, passageiros da Ouro e Prata têm 10% de desconto no Free Shop O Barão. Saiba mais pelo telefone 4020 2022. Mas e daí, Chiru? Então, queimaram uma costela gorda lá na estância dos Teixeira? Bah, índio velho, o vivente me assou uma boia de lamber os beijos. Barbaridade. Mas com o quarto de ovelha e aquela costela me deu um peso no estômago. Ai, ai, ai. Tô mais judiado que filhote de passarinho na mão do piá. Mas, tchê, tem olina pra isso. Um composto de ervas que tu vai ficar mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não é preciso fazer grandes realizações para ser reconhecido. Viva para ser lembrado. Aproveite mais o tempo com a família e amigos, pois são os singelos momentos que realmente marcam sua existência. E quando tudo virar recordação, conte com o Prever. Atendimento funerário de alto padrão, que respeita a memória e cuida das famílias há mais de 35 anos. Prever. Serviços funerários 0800 512505. A Gaúcha não produz fatos e acontecimentos, mas se algo acontecer, vamos apurar. Gaúcha, para você entender, todos os dias. Minuto Simers. A saúde pública vive sua pior crise. O Estado não honra os repasses a hospitais e municípios. Ao mesmo tempo, médicos não recebem há meses de muitos estabelecimentos filantrópicos, tornando insustentável manter os atendimentos. O governo federal, em vez de 10%, aplica apenas 4% do orçamento no SUS, enquanto entrega quase metade dos tributos arrecadados aos bancos, pagando juros. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Os ingressos para o Rock in Rio não estão esgotados para você que é participante do Quilômetros de Vantagens dos Postos Ipiranga. Isso mesmo, com os seus quilômetros mais R$ 299, você garante o seu ingresso e paga em até 6 vezes sem juros. Se você ainda não participa do Quilômetros de Vantagens, acesse ipiranga.com.br e cadastre-se. Você ganha um bônus de quilômetros que são os pontos do programa e já garante o seu ingresso. Então acesse ipiranga.com.br e garanta já o seu lugar no maior festival de música do mundo. Ipiranga, combustível oficial do Rock in Rio 2015. Você está ouvindo Sala de Redação. Daqui a pouco, Gaúcha Repórter. Sua internet tem que ajudar você a viver o melhor do agora. E agora não é o momento de parar. O agora da Ana e do Roberto é saber se é menino ou menina. Uma menina? Olha, Ana, é minha cara. Eu vou postar.
E para você viver o melhor do agora, a internet turbinada da Claro ficou ainda melhor, com WhatsApp, Facebook e Twitter grátis. Tudo com 4G Max, o 4G mais rápido do Brasil. Saiba mais em claro.com.br/internet turbinada. Claro, é você quem faz o agora. Oderich, a escolha certa. Experimente e surpreenda-se com o mais variado mix de produtos. Maionese, ketchup, mostarda, milho, ervilha, salsicha, patês e pêssegos. Oderich, conserva qualidade. Gaúcha.com.br. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro, investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. Cremers, em defesa de uma medicina ética, eficiente e igualitária. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. IBGE confirma maior índice de desemprego no país desde 2010. 200 mil pessoas estão sem água há 4 dias em Alvorada e Corsã, não dá previsão. Dólar se aproxima dos R$ 3,30 após cortes no orçamento do governo. Céu nublado em Porto Alegre. Tarde de muitas nuvens no estado, com possibilidade de chuva na metade norte. Agora faz 17 graus e 5 décimos na esquina da Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo. Cremers alerta. A crise na assistência de saúde no estado agrava-se com os rigores do inverno. É um drama que se repete a cada ano, com emergências mais do que superlotadas e disputa por leitos. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 3,28. A Bovespa opera desvalorizada em 1,59%. Trânsito. Túnel de Maquiné na BR-101 bloqueado devido a caminhão que tombou durante a madrugada. Desvio está sinalizado e o trecho que passa por limpeza deve ser liberado até o final da tarde. Içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 1:45, tem atraso e deve iniciar em instantes no quilômetro 97 da BR-290, segundo a Concepa. A EPTC alerta para atropelamento na Voluntários da Pátria, próximo a Doutor Flores. Na BR-116, São Leopoldo tem lentidão no trecho da Ponte do Rio dos Sinos, sentido interior capital. Com o trânsito, Daniel Fraga. Direto da redação. Bebê de 11 meses espancado por mãe e padrasto tem alta do hospital. A criança teve alta nesta manhã após ser espancada em Campo Bom, na região metropolitana. Ela tinha sofrido traumatismo craniano. O bebê vai ser levado para a casa da avó, que já possui guarda de um irmão dele. A mãe, de 25 anos, está presa preventivamente na penitenciária feminina de Montenegro. O padrasto, de 19, continua foragido. Eles responderão por tentativa de homicídio. Da Central de Jornalismo, Vitor Rosa. Moradores de Eldorado do Sul são atingidos por alagamentos. Com isso, subiu para 65 o número de cidades atingidas pelas chuvas no estado. Em Eldorado do Sul, são 1.791 pessoas atingidas pelas chuvas e 101 estão em abrigos do município. O rio Jacuí segue subindo e há diversas ruas alagadas na cidade. Em todo o estado, ainda há 1.763 pessoas desabrigadas. 26 municípios já decretaram situação de emergência. Da Central de Jornalismo, Maria Eduarda Fortuna. Cremers, em defesa de uma medicina ética, eficiente e igualitária. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 3 horas. Da Central de Jornalismo, Fernando Zanuso. 2h04, temperatura de 15 graus, a hora certa de Previr excelência em serviços funerários e a temperatura de queijo Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, agora também zero lactose.
Já tem o resultado aqui da nossa pesquisa interativa. Só antes deixa eu dizer que Ruder, a violência está rondando os condomínios. Instale câmeras de segurança. Ruder, sua confiança faz a nossa força. O telefone é 32 35 70 00. Car House apresenta o Corolla 2016, mais irresistível do que nunca. Faça um test drive e surpreenda-se. É Toyota, é Car House, Sertório, Padre Cacique e Novo Hamburgo. Trocar de imóvel ficou fácil. Com o Next Change, o seu imóvel usado entra na troca por um novo da Next. Olha aqui, 2.441 respostas. O Inter ainda tem chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim, 37%. Não, 63%. Pesquisa interativa de Frigelar. Conforto é comprar um ar-condicionado na Frigelar, frigelar.com.br. Rede de concessionárias Foton, caminhões do Rio Grande do Sul. O pessoal não está acreditando muito, hein, Zé Vitor? Eu acho que o título brasileiro é complicado, né? A diferença é de 10 pontos, né? Muito difícil, e cabe ao Internacional agora se atirar nessas duas competições, né? E tentar recuperar o ano, né? Tentar recuperar o ano. Sim. De alguma maneira. Tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, e ao Internacional só resta isso agora. Se jogar nessas duas competições. Mas a questão do Internacional não é só estar 10 pontos atrás. É que está 10 pontos atrás de 2 clubes. Sim. E tem vários outros de permeio entre... Tem. Sim, que tem que contar com o insucesso de 2 clubes e 2 clubes fortes. Só os para efeito dos 10 pontos. Não, os 10 pontos, fora os outros que estão na frente, né? Que são 9, né? A situação do Internacional é difícil, mas o Internacional não pode reclamar também, porque o Internacional optou por isso. Optou. Sim, não tô reclamando. E optou expressamente, publicamente. Não estou reclamando, eu só estou constatando e o inexorável. Agora tem que se jogar nessas duas competições. Claro. Já que todo o planejamento foi feito para uma competição, e desta competição, o Internacional foi eliminado ontem. Então, que se reveja o planejamento, né? Focando basicamente nas duas competições que lhe restam esse ano. Eu estou abrindo aqui a notícia do sorteio da Copa do Brasil, né? Olha só, dia 4, né? Então tem o pote 1 e o pote 2 para definir os confrontos da fase de oitavas de final. No pote 1 estão Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense e Inter. Esses aqui não vão se enfrentar, obviamente. Então, cada um desses aqui do pote 1 vai enfrentar um time que está no pote 2, que tem... E aí pode ser, esses times que eu vou ler a partir de agora, um deles vai ser o adversário do Inter e outro vai ser o adversário do Grêmio. Santos, Vasco, Palmeiras, Coritiba, Ceará, Figueirense, Paysandu e Ituano. São 16 clubes, Gabardo. A dupla Grenal enfrentando esse grupo de 16 aí, restam 8 depois só. Aí já vamos para as quartas de final. E continua enfrentando... Não, aí não... É que no momento em que cruzar o pote 1 com o pote 2, não vai ter mais filé mignon, entendeu, Cacão? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, vai ser 1 contra 2 agora. Sim, pote 1 contra pote 2. 1 contra 2. Se alguém do 1 ganhar do 2, nós estamos correndo o risco de enfrentar alguém do 1 em seguida. Sim, com certeza. Sem dúvida. Certeza. Sem dúvida. Posso fazer uma pergunta lá pro Guerrinha, pro Vianney, não? Que certamente deve estar tomando mais uma brama. Eu fiquei curioso. Me aperta muito, senão eu vou gemer. Não, descreve pra nós aí o local, porque agora a gente tá com inveja aqui que vocês maravilhoso, têm. É o PPKB Kitchen Bar, né? Aqui na Carlos Gomes, na Auxiliadora, né? Maravilhoso, um buffet espetacular, um ambiente já almoçaram, muito, muito bem frequentado já almoçamos, comemos sobremesa. Olha aí. Uma maravilha, muito bom, eu recomendo. Viu? Mas o Vianney tá de regime, Guerrinha. Mas o Tata levou insulina, O Vianney tá igual o Pífero, até ontem ele tava de regime, era prioridade, hoje acabou a prioridade, vai pra outra coisa. Eu tô mais na cerveja Brahma sem álcool, que tá me acalmando, porque eu tô com uma vontade louca de dar um esporro, não é no futebol, mas eu vou... Vem cá, vocês me deixam dar uma espinafrada? Ainda não tomou banho. Voltou a água ainda, Vianney. Vai lá, Vianney, vamos lá. Começando pelo governador, passando pelo vice-governador Sartori, Cairoli, presidente da Corsan, que eu não sei quem é. Não sei quem é, se alguém sabe, me diz aí. Tá? Eu vou dizer uma coisa. Eu não aguento mais homens públicos que de homens públicos não tem nada. Tu não aguenta mais tomar banho de canequinha, é isso? Não sabe nada. Vá fazer piada contigo quando faltar água na tua casa. Eu cheguei pra ele e disse aqui, Vianney, tem uma notícia boa, a vida sem banho. O presidente da Corsan é o Flávio Presser, né? Pois é, Flávio.
Os japoneses têm tsunami, explode, incendeia uma usina nuclear e em uma semana eles resolvem o problema. Aqui eles estão fazendo o seguinte. Bom, eu estou indo buscar água em poço artesiano em Águas Claras. Eu estou que nem aqueles flagelados nordestinos atrás de água. E não sou só eu, milhares de pessoas. Agora, sabe por quê? Todo dia a notícia que sai na Rádio Gaúcha. Alagou lá as bombas e aí dá muito trabalho e é muito difícil. E... Já vem chuva hoje de novo, né? Não, mas agora eu já quero chuva, sabe por quê? Para recolher a água da calha, para usar no vaso sanitário, porque usar água mineral paga em vaso sanitário é demais. Eles não resolvem, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham o presidente da Corsan, ele tinha que fazer, ao invés de ficar aí dizendo que é difícil, que dá trabalho, que não sei o quê, ele que tratasse de requisitar 100, 200, 300 operários do governo do estado, prefeituras, não adianta dizer, isso aqui não é nossa, é a prefeitura que tem que resolver. As prefeituras estão sem um pila, estão nada, cofres vazios, e ir para lá, e aí botar 500 caras a trabalhar. Tem que ter bombas de sucção, arruma 10, 20 bombas, tirem aquela água dali, tirem a bomba de captação, limpem porque tem que limpar, bote para... Mas não, agora eu estou sem água, eu e milhares de pessoas sem água desde segunda-feira, e provavelmente antes de domingo não vai ter água. Sabe lá o que é ficar uma semana sem água? E o que está fazendo essa gente? Eu quero dizer o seguinte, tem que tomar vergonha na cara e sair a trabalhar. Presidente da Corsan, governador, vice-governador, tem uma emergência no estado, atingindo milhares de pessoas, e ficam com esse lero-lero, com essa conversa fiada de que é difícil, que é problema, que não sei o que lá. Vão resolver, estão ganhando salário pago por nós, através dos impostos, para resolver os problemas. Dar água, fornecer água para a população é a primeira missão, tarefa do estado. Então, faça o meu favor, ou então... o diretor-presidente da Corsan, estou me dando aqui, Flávio Ferreira Presser. Pois é, seu Flávio. Ou então, pegue o seu Flávio, o governador Sartori, e diz para ele, 24 horas para resolver o problema ou estar na rua. E nunca mais peguem nenhum desses incompetentes para chefiar qualquer órgão público do Rio Grande do Sul, porque eles não têm capacidade. E não venham reclamar e dar discursinho, e dar entrevista com aquelas desculpas esfarrapadas, porque não tem cabimento. Uma semana sem água, porque choveu demais. Ora, vão catar coquinho. Tá falado, Vianney. Olha aqui, a gente já vai para o intervalo, só antes disso. Eu falei aqui dos confrontos do sorteio dos confrontos da Copa do Brasil, pois os confrontos da Copa Sul-Americana, estes já estão definidos. E a gente percebe como a Copa Sul-Americana para o Brasil ficou enfraquecida, né? Olha os confrontos que nós teremos aqui de clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Goiás e Brasília. O Brasília acho que ganhou a Copa Verde lá, ganhou algum título e se classificou para a Copa Sul-Americana. Bahia e Sport, Ponte Preta e Chapecoense, e Joinville e Atlético Paranaense. São os brasileiros na Copa Sul-Americana. Tu vê o negócio da Copa do Brasil, melhorou a situação para o Internacional. Porque ele foi pro pote, né? E depois de levar um capote ontem. Mas os colorados têm que estar mais felizes. Isso aí foi o nosso ouvinte, o Calex, que mandou a piada para mim. Os colorados têm que estar mais felizes que os gremistas. Pelo menos tem o campeão da América, o Arangues. Nós perdemos com o Marcelo Groy. Tem isso, né? Mas foi realmente, foi pouco, né? Olha, foi consolo, pouco. Como assim perdemos com o Marcelo Gol? Marcelo Gol salvou o Grêmio agora? Não, Copa América. Copa América, Vianney. Não. O Arangues não ganhou. O Internacional tem o Jefferson também. Mas da seleção brasileira. Como tá mal o Jefferson, não só pelo gol contra, né? Como tá mal o Jefferson, desde que voltou da Copa América, não fez um bom jogo pelo Inter, né? Olha aqui, Vianney. O Wagner de Pelotas, o Inter ganhou tantos presentes que foi obrigado a retribuir. Pode dizer isso que é verdade. A banca paga e recebe, Vianney. Ô, Vianney, claro que tu não achas, Vianney, que o Jefferson... Mas não pode ficar brabo quando a gente diz, olha, ganharam o jogo de ontem na sorte. Não pode ficar bravo. Vianney... Porque a verdade é a verdade. Mas então tu tá querendo dizer que o Tigres ganhou na sorte ontem? Não, mas um gol, né? Tu não achas, Vianney,
Hein, Vianney, tu não acha que o gol contra do Jefferson, o atacante forçou o gol contra? Claro que forçou. Não, claro que forçou. Os caras não tá ali, ele não tropeça, não bate na bola. Cara. Porque o Inter teve vários presentes, né? O Lisandro Lopes marcou aquele gol contra o Atlético Mineiro depois que recebeu do Marcos Rocha. Eu acho que foi, não lembro que era o lateral direito, acho que era o Marcos Rocha até. E ontem foi a vez do Inter dar uns presentinhos, né? Olina, essência de vida, ao persistirem os sintomas, Vianney, o médico deverá ser consultado. Olina e Vianney, vá para Rivera com ônibus da Ouro e Prata. Mandando Vianney para Rivera? Para tomar banho. Fazer umas compras lá. Para tomar banho, comer um bom assado de tira lá em Rivera. Tomar banho porque o governo Sartori não bota água na minha casa. Vai tomar banho. Vai tomar banho, então. Vianney, olha aqui, ó. Isso que eu votei nele, mas agora ele vai levar o governador não quer que tu te gripe. Não, dá um jeito, Sartori. Chama o Flávio Presser aí e diz, ô Flávio, eu tenho 24 horas para resolver botar água na casa dessas milhares de pessoas. Ou tu tá no olho da rua e pronto, acabou. 2h15, Vianney, mais uma Brahma 0 e a pergunta para depois do intervalo. Qual será a dupla de zaga do Grêmio para enfrentar o Sport sábado na Arena? Já voltamos com Sala. Feirão de seminovos Car House. Só até domingo um desconto inédito e condições exclusivas de financiamento para você fechar um grande negócio. Você precisa conhecer os seminovos da Car House. Carros impecáveis, rigorosamente revisados e com garantia de qualidade Car House. Acesse carhouse.com.br e confira mais de 90 ofertas de carros de todas as marcas. Car House, incomparável. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Todo mundo sabe, não custa nada lembrar das coisas que não dá pra economizar. Um bom dia, um sorriso, abraços também não. Todo mundo gosta, sente como é bom. O tempo com os filhos, brincar de esconder. A melhor brincadeira é estar perto de você. Não dá pra economizar alegria e bom humor. Um bom dia, um sorriso, obrigado e por favor. Não dá pra economizar alegria e bom humor. Safari Bourbon. Economizar é comprar bem. Casa Quente Home Center Tumeleiro. Tudo para uma casa mais aconchegante. Ducha eletrônica Hidra, só R$ 79,90. Aquecedor de ambiente a óleo Martal, apenas R$ 199,00. Aproveite o crediário Tumeleiro. Tudo em 24 vezes iguais, com o primeiro pagamento em até 60 dias. Ou pague em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Home Center Tumeleiro. Ninguém facilita tanto. Oderige, a escolha certa. Experimente e surpreenda-se com o mais variado mix de produtos. Maionese, ketchup, mostarda, milho, ervilha, salsicha, patês e pêssegos. Oderige, conserva qualidade. Você se identifica ou gosta mais de algum comunicador do Sala? Pedro Ernesto Denardim, Vianney Carle, Guerrinha, Cacalo, Fernando Carvalho, Zé Vitor Castiel, João de Almeida Neto. Quer participar do programa e ganhar um almoço no restaurante Petisqueira? Um ouvinte por semana participa ao vivo do Sala de Redação nos estúdios da Rádio Gaúcha. Envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br com até 160 caracteres e responda: com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê? Não esqueça, hein, do seu nome e telefone. Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Petisqueira. Há 30 anos fazendo comida de verdade. Realização Rádio Gaúcha. Duas horas e 18 minutos de volta com Sala de Redação. Deixa eu aproveitar a presença do Zé Alberto Andrade, que está aqui. Zé Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque sábado tem Grêmio Esporte pelo Campeonato Brasileiro. O Zé Alberto hoje estava trabalhando, né, no Esportes ao meio-dia. O Zé Alberto, o que dá para imaginar de dupla de zaga do Grêmio? Esse é um confronto direto. Olha aqui, o Sport está em quarto lugar, tem 27 pontos, né, Zé? O Grêmio é quinto colocado com 26. Se o Grêmio ganhar, entra no G4 ultrapassando o próprio Sport. Mas tem esse problema aqui na zaga, porque o Grêmio não vai ter. Vamos ver aqui, né? Bom, Marcelo Groy está suspenso, né?
Jeromel também. Jeromel também, né? Marcelo Oliveira continua machucado. Antes do José Alberto responder, com a licença do doutor José Alberto, eu quero mandar um abraço especial para dona Jacira, um abraço especial para Cassiana e um abraço especial para Patrícia, que passaram uma noite muito boa ontem. Elas estão ouvindo, elas sabem o que significa. Tá dando um abraço. E o seu Raul, coitado, lá, vendo um filme na televisão. De terror. Então, Zé, o aniversário ontem. O Zé Vitor tinha sido o seu Raul vendo um filme de terror. Bela Lugosi. Então aí, bom, o Rodolfo já foi pro Besiktas, né? Já viajou lá para a Turquia. O Eras já foi, né? O que gerou uma certa irritação do presidente Romildo Bolzan, a forma como o negócio foi feito. Ele ontem não escondia isso, ele não disse claramente, mas ele não escondia, e tanto é que diz que há uma orientação, que ele passou internamente, que o Grêmio não vai admitir mais que chegue a ele negociações direto com o jogador, cuja procura tenha sido feita direto ao jogador. Para aí só um pouquinho. Como é que se entender isso? Uma coisa. Eu não sei. Eu preciso entender uma coisa. E aí, Guerrinha? Eu respeito muito o presidente Bolzan, mas como é que o presidente foi atrás do Doriva? Pois é. Passou pelo Eurico? Foi direto, né? Foi direto? O primeiro contato foi direto. Esse negócio, futebol é isso, cara. Olha aqui, ó, manda alguém lá ver se o cara quer vir ou não, acabou. Entendeu? O Grêmio quer vender o Rodolfo. Muito bem, mas o Rodolfo não quer ir, não sai negócio. Não sai negócio. O Rodolfo não vai. O Guerra, eu entendi a manifestação do presidente como sendo assim uma satisfação à torcida e uma tomada de posição interna de eficácia altamente difícil de colocar. Mas eu acho que foi uma coisa pública, uma atitude pública muito mais do que uma regra que ele sabe que é difícil de seguir, né? Difícil mesmo. O mercado do futebol não é assim. Bom, Zé, então, o Thiago vai ser o goleiro. O Thiago deu conta do recado quando entrou durante a Copa América, né? Foi muito bem, né? Lateral direito. Aliás, o preparador de goleiros do Grêmio, Rogério, né? Rogério Godoy, é muito bom. Lateral direito é o Galhardo. Galhardo é o titular, né? Aliás, é o único da defesa considerada ideal, vai ser o único, vai ser o Galhardo, né? O Eraso, que agora vai passar a fazer parte da defesa ideal. Sim. O Rafael Thierry, como chamam, não é mais quarto zagueiro do que zagueiro? Pelo lado direito, eu quero dizer. Sim. Né? Eu acho que sim, talvez por isso uma dúvida, e ontem a dúvida seria entre ele e o Gabriel, entre os garotos, só que ontem, correndo por fora, como tu e o Guerrinha conhecem bem. E tu também. Eu também. Quer dizer, conhece mais ou menos, né? Correr por fora, porque correndo por dentro só. O Frank Lloyd não anda correndo muito por fora. Cuidado com esse cavalo. Não, mas anda atropelando muito. É que eles estão estabelecendo um rodízio errado para o trabalho do Frank Lloyd. Eu sou o comentarista agora. Não, eles estão o planejamento não tá legal. Tive vendo uma corrida do Frank Lloyd, o problema tá no planejamento. Eu até vou ver se o Frank Lloyd não tá sem água. Aí é o seguinte, os garotos, só que ontem treinou num treino sem os titulares, um treino totalmente descompromissado de ser aquele do time. O Edinho treinou numa função recuada, então eu não tiro, eu acho remota a possibilidade, mas não descarto que o Edinho vai jogar deslocado, por isso que o Cacalo falou, questão do posicionamento dos zagueiros. E aí fica faltando gente, né? Por isso que o presidente Romildo tá atrás de um zagueiro. Sim. Só Eraso e Jeromel mesmo tendo os garotos. Mas eu vi que tem atacante também, né? Parece que o atacante tá mais próximo de vir do que o zagueiro. Vai ser contratado zagueiro e atacante. Mas o atacante parece estar mais próximo. Mas é atacante ou vai ser centroavante? Eu sabia que ele ia perguntar isso. Isso eu ainda não sei. Vou tentar descobrir agora à tarde. Mas a ideia é ser um homem de finalização. Porque não adianta, José Alberto, um homem de finalização. Mas um jogador do lado de velocidade que não entra na área, não adianta isso. Precisa um cara de área. Bom, mas eu acho que o Grêmio precisa de finalização. Isso aí é um diagnóstico que já foi feito. Sim, mas para finalizar dentro da área é melhor do que longe. Não, mas por isso que eu acho que as coisas se encontram nessa figura. Talvez o difícil seja encontrar alguém de um nível bom. Senão vai trazer o outro Brian Rodrigues. Se o Grêmio quisesse contratar o Leandrão, poderia, né? Não, porque ele já jogou em 2 clubes. Mas não por causa dos 7 jogos, né? Porque na Série C não tem isso. Não, né? Quer ver? O Leandrão... Não, mas no Brasileiro não jogou em 2 clubes. Não, mas no ano. Não pode jogar em mais de 2 clubes? Não pode. Independente da competição. E até é internacional essa regra. Não, é a FIFA que não permite. Então ele jogou no início do ano, ele não estava no Brasil, daí esteve no Brasil. Estava no Novo Hamburgo, não é isso? Por ele estar em outra série, não tem aquela regra dos 7 jogos. Não, pô. Tanto é que o Grêmio é bem provável que vá procurar, ou se já não está procurando, reforços dentro daquilo que o presidente ontem utilizou
como não foi mercado interno, solução interna. Ele quis dizer que era no âmbito brasileiro. E aí a segunda divisão... Quantos anos tem o Leandrão? Ele tem 28, 30, né? não, o Leandrão tem 32 ou 33. 31, por aí. Ô, João Cacalo, quem é que tem que ser o zagueiro? O Edinho ou um dos garotos aí, o Gabriel Silva, que o Filipão até escalava bastante no começo do ano, ou o Rafael Thierry? O que vocês acham? Eu iria de Rafael Thierry pelas referências. Reconheço que são referências muito informais que tenho dele, mas de qualquer maneira, na premência do momento, tendo que optar, eu optaria por ele. Cacalo? Eu optaria por conhecer só o Edinho, e um Edinho diferente daquele que eu via jogar mais seguido. Eu optaria pela Juventude, embora não o conheça com mais detalhe. O Gabriel joga mais pelo lado direito, né? Diferente do Thierry. Aliás, pelo que eu fiquei sabendo, você fala Thierry, mas aí foi um pedido, acho que não sei se do empresário, do jogador, para que se chame de Thierry, digamos assim, para causar uma boa impressão no mercado internacional. É que o detalhe é que o nome termina não dá para botar Thierry, termina com E. Quase. E aí fica difícil fazer essa... Se fosse com I... Qual é o porte físico desses dois meninos, Alberto? O Gabriel, pelo que eu vi no começo do ano, cara alto, né? Deve ter 1,85 m por aí, né? Acho que o o Gabriel também é. Eu acho que o Gabriel é um pouco mais alto que o Rafael. Mas tem bom porte os dois, né? Bom porte. Uma velocidade razoável, não são Porque às lentos. vezes não é o tamanho só que resolve, né? Por exemplo, não sei se o Jeromel é muito alto, mas ele tem o tempo da bola. Tem uma imposição, tem um cabeceio, tem o tempo da bola. Ontem... As pessoas falavam do Jardel. O Jardel faz gol de cabeça porque é muito grande. Não é isso. Não é só por isso. Ele tinha o tempo da bola, ele sabia chegar na hora exata. Ontem, o Inter tem um jogador que é muito curiosa. Era o escurinho do Internacional. Isso. Assim. O Inter tem uma situação, um jogador que é curiosa a capacidade que ele tem de cabecear. O Sacha, só que ele é baixinho. Mas ontem o primeiro lance dele... Quase fez o gol, né? Foi uma cabeçada. Não, mas ele melhorou muito o time do Internacional quando ele entrou. Tá, mas o que eu digo é especificamente a questão da cabeçada. Eu já tinha notado a questão do jogador, aquele que tem... Ele tem histórico na carreira, tempo da bola, Mas posicionamento. ele é um jogador, além de ter boa técnica... Ele não tem estatura. Ele é combativo. Ele é um jogador combativo. Tem muito jogador de médio, de estatura média, que é excelente cabeceador. Ele tinha que, se não começado, ter entrado antes no jogo ontem, né? Até no intervalo, o Eduardo Sacha, né? Não deu para entender porque demorou tanto para entrar. Foi quando o Internacional esboçou uma pequena melhora no jogo, foi quando o Sacha entrou. Eu há pouco falei aqui da sequência dos 3 jogos que o Inter tem pela frente, até o Grenal, né? Incluindo o Grenal, que é Ponte Preta, Chapecoense e Grenal. Olha a sequência que o Grêmio tem pela frente, a sequência do Grêmio é da pesada, hein? O Sport... sábado aqui na Arena, o jogo é 7h30, né? Alguém me informa que o Jeromel tem 1,90 m. O Jeromel tem 1,90 m? Pode ser. Não é grandão. E aí depois o Grêmio vai ter o Fluminense no Maracanã, que é terceiro colocado. A tabela pro Grêmio é horrível. E o Grenal da Arena. 3 jogos duríssimos, né? É que o Grêmio vai ter na sequência no Campeonato Brasileiro. Só que eu acabei de receber pelo WhatsApp aqui, um abraço, enfim, uma mensagem do Rogério Beretta, que está de cabeça inchada também, mas está em Palma de Majorca, né? Opa! Tá mal lá? Tá mal. Assistindo o Sala de Redação online, assistindo, tá nos vendo nesse momento. Isso pro Rogério Beretta, na que Espanha. Aqui tá chovendo, tá frio. Ele acompanhou o jogo. Me lembrei do Cacalo. Hoje, quando saiu, porque foram definidas ontem as chaves da Copa Sul-Americana. E aí? Difícil, né? Eu falei aqui. A chave brasileira é como... Fraca, né? A chave brasileira dá pra encarar. O confronto mais forte que tem é Bahia Sport, né? A chave brasileira... o Sport eu acho que surge como o grande brasileiro da... Eu acho que sim. E pra completar, sabe o que vai acontecer? No sorteio vai dar Grêmio Palmeiras ou Grêmio Santos. Não vai dar Grêmio e Brasília. O Grêmio e o Palmeiras é, para mim, o grande time do grupo, do pote B, né? Enquanto os critérios para classificação da Sul-Americana continuarem dessa maneira, eu sou obrigado a concordar com o Cacá. É uma competição de segunda linha. Eu acho muito eu vou dizer que o Palmeiras... degradante para o time dizer que perdeu e foi bom. Eu vou ter que dizer que o Palmeiras é o clube mais em ascensão no futebol brasileiro atualmente.
Tá organizado, tem muito tem grupo, bons né? jogadores. Tem jockey. Não, tem... e o Palmeiras tem um negócio que o Grêmio não conseguiu ter. O Palmeiras curtiu, aproveitou e está colhendo frutos de todo um processo que envolveu a saída do velho Parque Antártica para a construção da nova arena. Tudo bem que o Palmeiras tem uma vantagem, é tudo no mesmo lugar. Não, mas já estreou com o naming rights definido, né? Não, o processo foi muito melhor conduzido, até internamente, mesmo com as brigas internas, o Palmeiras jamais deixou que as brigas internas elas fossem para fora para que o torcedor pensasse que o estádio dele fosse um mau negócio. Onde é que ele jogava? Ele jogava no Parque Antártico? Pacaembu. Não jogou Foi na outro clube que iniciou o ano com planejamento equivocado, né? Com a contratação do Gareca e aquele bando de contratação de argentinos. O ano passado, mas olha... Deixa eu dar um tchau aqui pro Vianney e pro Guerrinha, que estão lá aproveitando mais uma Brahma Zero. Pra eles não ficarem bebendo até as 5 da tarde. O Vianney me autorizou a fazer a despedida dele, ele está atendendo aqui as pessoas, tirando fotografia. Foi ao banheiro. Não marcou 2h30. Valeu, xixi. De Brahma. Valeu, obrigado a todos, um abraço. Amanhã estamos aí, um abraço. O Busato falhou em 2 gols ontem, ele é o goleiro do América de Natal, a gente tá vendo ali o jogo contra o Vasco. O Busato, ex-goleiro do Grêmio, falhou em 2 gols. Ganharia ouro no taekwondo no PAN. Cara, deu uma solada no rosto. O Busato. No encerramento aqui chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção Você no Sala de Redação desta semana. Wagner Souza virá amanhã ao estúdio assistir o programa ao vivo aqui conosco. Promoção autorizada pela Caixa, confira o regulamento completo no blog Promo no Ar, patrocínio Petisqueira, há 30 anos fazendo comida de verdade. Promoção Rádio Gaúcha. Então Wagner Souza estará aqui e o Pedro, né, que está voltando lá do México, amanhã estará de volta aqui no comando do Sala de Redação. Boa tarde, vem aí Gaúcha Repórter com Andressa Xavier.